Senhor Deus, nós somos tão gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesses dias. Obrigado pelo tempo entre amigos, pelos momentos divertidos e obrigado especial pelos momentos de desafio na Tua palavra. Nós queremos mais uma vez ser desafiados por ela. Pedimos mais uma vez pela vida do pastor Wilson, que ele fale aquilo que vem de Ti, com fidelidade à Tua palavra, Senhor. E que o Senhor cause em nós o impacto, a transformação, os ajustes necessários para que possamos ser cada vez mais como Teu Filho Jesus. Pedimos por esse tempo, pela vida do Teu servo, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. No Novo Testamento, texto de Mateus, capítulo 1. Hoje de manhã eu gostaria de refletir com vocês a respeito de Maria e José e sobre como nós podemos, através da vida deles, aprender a servir também nós, com nossas famílias, em tempos difíceis, em momentos de luta, em momentos difíceis. A história é muito conhecida, a família deles talvez seja a família mais conhecida de toda a Bíblia. A genealogia deles é a primeira coisa que acontece aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Tanto Mateus quanto Lucas trazem a genealogia do Senhor Jesus, cada um com um foco diferente, uma de trás para frente, outra de frente para trás. Alguns dizendo que uma olhando para a linhagem de Maria, outra de José. Existe muito debate em cima da genealogia. Mas essas coisas são olhares no que não interessa tanto, não é? Naquilo que é periférico, naquilo que não é importante. Óbvio, há um certo valor e importância em olhar para certos detalhes como esse. Tudo na Bíblia é importante. Mas olhar, por exemplo, para coisas como que nós vemos no verso 5 de Mateus 1. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Sabemos que Raabe entrou na genealogia de Jesus. E quem foi Raabe, vocês lembram? Foi uma prostituta que nem judia era. E pela graça de Deus salva e redimida, entrou na genealogia de Jesus. Depois diz de Boaz, que gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem foi Ruth? Foi israelita? Não, ela era uma moabita. Uma moça que nem deveria ter se casado com um judeu, devido às proibições do Senhor de se casarem com outros povos. Mas os filhos de Noemi e Elimeleque desobedeceram, casaram errado, mas apesar de terem desobedecido, Deus ainda assim reverteu aquilo de alguma forma em bênção. Hoje em dia tem muitos adolescentes, muitos jovens que querem fazer isso também, eles chamam de namoro missionário, ou namoro evangelístico. Né? A gente namora uma Ruth da vida, uma moabita, uma estranha à fé, porque quem sabe ela se torna uma Ruth, né? E aí entrou um passarinho aqui, um beija-flor? Daqui a pouquinho ele encontra a janelinha para sair, tá? Ele está desesperado. E eu agora não consigo mais prestar atenção em nada. Mas deixa ele aí. E aqui nós temos a Ruth, essa moça que pela graça, é bom vocês abrirem toda a janela, senão ele vai entrar em depressão, esse passarinho. É um beija-flor. Por que ele vai? Parou aonde? Tá para cá. Eu vou tentar. Tentem vocês também, tá bom? Vamos tentar todo mundo. Aí, depois de Ruth, cuja história nós conhecemos, nós lemos de Obed, que gerou Jessé. Jessé gerou Davi, o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas a Bíblia não fala o nome de Batseba, né? Bathsheba, o nome dela em hebraico. Batseba, Betseba, cada Bíblia traduz de um jeito. A Bíblia não fala, mas quando trata, aqui nas genealogias, fala aquela que foi mulher de Urias. Interessantemente, se honra Urias, mas não se honra o nome dela. A gente não vai entrar nos detalhes, existe razão para isso, sim. Mas é interessante que o honrado aqui foi Urias, que também não era judeu, ele era um
eteu. Ele era alguém de fora do povo de Israel, chamado de prosélito, porque convertido ao Deus de Israel, e agora servindo ao exército de Israel, para defender um povo que nem seu era. E quando desafiado pelo rei Davi a ir para casa, para passar a noite com a sua esposa, porque Davi sabia que ele tinha engravidado a mulher do Urias, Urias falou, não, como é que eu vou deixar? Os meus amigos estão ali na frente de batalha e eu vou para minha casa dormir, estar com a minha família, com a minha esposa? Não, eu vou. E ele dormiu ali no palácio do rei, na escadaria. Ele foi mais homem, digamos assim, mais nobre, mais virtuoso em suas atitudes que o próprio rei Davi, que falhou nesse ponto, né? Então nós temos assim pessoas na genealogia de Jesus, como essas que nós lemos aqui no versos 5 e 6, Ruth, Raabe, o próprio Urias, que são pessoas estranhas, que vêm de contextos estranhos, que não são aquilo que nós chamamos de nascido em igreja hoje em dia, pessoas que desde pequenininho aprendem a palavra, leem a palavra, são pessoas que são estranhas, viveram uma vida do lado de fora, viveram uma vida no pecado, e que pela bondade e misericórdia de Deus foram encontradas, perdoadas e usadas para serem instrumentos da vinda do Messias. E tem outras pessoas na história, na genealogia de Jesus, que nos mostram dessa graça preciosa de Deus. A genealogia não está aqui por acaso, não. Existem algumas razões pelas quais as genealogias eram escritas. Nem todo mundo é colocado na genealogia. Hoje nós sabemos disso pelos estudos históricos, na teologia histórica vinculada com teologia bíblica, que nem todos os nomes são colocados na genealogia. Existem muitos gaps aqui na história. Mas aquelas que são colocadas com um propósito. E eu não tenho dúvida que ao Espírito Santo escolher pessoas como estas que a gente leu aqui, há um propósito de mostrar para nós que a bondade e a graça dele não está repousada apenas sobre os descendentes de Abraão, etnicamente, só sobre os judeus, mas que ele deseja alcançar todas as famílias da terra, como ele havia dito para Abraão. Mas aí então nós chegamos no versículo 18, e nós lemos assim, Mateus 1 ainda. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados ou dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Agora vá comigo, por favor, para Lucas capítulo 2. Eu gostaria de ver a narrativa deste evangelho sobre essa mesma história, para a gente traçar uns paralelos aqui. Lucas 2, a partir do verso 1. Naqueles dias, e segura com um dedinho lá em Mateus, e com outro dedinho você vai lá para Lucas 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, que era o imperador de Roma na época, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Se você voltar um pouquinho antes desta narrativa, essa narrativa ela é paralela à de Mateus que lemos. Ou seja, é a narrativa do nascimento de Jesus que envolve o anúncio a José e a figura de José. O que a gente viu em Mateus é um homem em dúvidas. E é natural, imagina, você está noivo, você está comprometido para casar, e de repente você descobre que a tua noiva está grávida. E a noiva diz que não teve nada com ninguém, foi o Espírito Santo que colocou a criança nela. Quantos homens aqui acreditariam? Levanta a mão. Eu tenho certeza que você levantaria a mão, eu acredito. Eu também levantaria pela minha.
né? Mas é uma história que... Imagina, José, imagina que essa história nunca foi contada. Imagina que ninguém nunca passou por essa experiência e nenhum homem nunca ouviu de sua noiva ou esposa que ela estava grávida, mas que era de uma outra pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo. E José foi o primeiro homem a passar por essa experiência, por essa situação. É natural que ele questione isso, não é? É natural que ele tenha dúvidas, é natural que ele tenha medo, é natural que uma série de coisas aconteçam, porque eles não eram casados. E o que viria sobre ele, José, era algo terrível. Porque naquele contexto, Maria poderia ser morta, apedrejada e morta, acusada de adultério. José, por ser conivente com este adultério, seria chamado de outras coisas, além de talvez ser morto junto, pela conivência e coparticipação em uma obra de trevas. Ele não poderia concordar com aquilo, ele deveria ser a pessoa a atirar a primeira pedra nela. E acompanhada com os outros homens, os outros anciãos da cidade. Isso aconteceu muitas vezes. Então, naquele contexto, não era apenas fugir porque ele não queria ser o cara traído e enganado pela esposa. Não é apenas a vergonha, a raiva, a tristeza e uma série de outros sentimentos que poderiam vir ao coração dele. Mas seria as próprias consequências da cultura daquela época. E a despeito de tudo isso, quando ele pensava em deixá-la, e a gente viu isso em Mateus, e secretamente abandoná-la, isso já mostra uma espécie de caráter nobre da parte de José, de não fazer por ela aquilo que outros homens justamente fariam naquela época, justamente no sentido da Palestina rural de 2000 anos atrás. Mas ele não agiu assim, ele quis deixá-la em segredo, para preservar-se a si mesmo e também não ver o que poderia acontecer com ela dias depois. Mas naquela noite, o mesmo anjo que apareceu a ela antes, aparece a ele dizendo: o que aconteceu com ela foi o que foi profetizado por Isaías. Uma virgem conceberá, e o que dela viria seria o Emanuel, o Deus conosco. Seria o próprio Deus, o Messias. E José creu na palavra de Deus. E ele tomou para si a responsabilidade de cuidar dela. E recebe a responsabilidade de dar o nome do menino. O anjo Gabriel disse para José que ele daria o nome para o menino. Isso é importante, irmãos, porque naquele contexto, naquela cultura também, quem dava o nome para os filhos era o marido, sem exceção. Era o pai que dava o nome para a criança, nunca a mãe. É óbvio que eles podiam conversar disso antes, mas era o pai quem dava o nome, normalmente com algum nome que lembrava alguém da própria genealogia do pai. A menos que quisessem honrar alguém da família da mãe. Isso era da cultura da época. Não tem nada de bíblico nisso, tá? É só cultura. E era natural que assim acontecesse. Tanto é que quando João Batista, que é parente de Jesus, né? Quando Isabel fica grávida e o próprio Zacarias sabe também, e acontece toda aquela situação, ele só passa a falar de novo, lembra que ele fica mudo? Até que pedem, quando o João Batista nasceu, perguntam, o Zacarias não podia falar, pergunta para Isabel, é João. E aí o pessoal desconfia, porque foi a Isabel quem falou. E outra, não tem nenhum João, né, na família de vocês. E o pai? Aí ele pede uma tabuinha, né, um tablet, uma tabinha de argila, provavelmente, e ele escreve ali, o nome dele será João. E aí os lábios dele se abrem. Então é nesse contexto, quando o anjo Gabriel diz para José, você dará o nome para ele, o que Deus está dizendo para José? Você é o pai dele. É teu filho, José. E você e Maria cuidarão dele, vocês serão pais dele. E esse mesmo anjo aparece um pouco antes para Maria. A gente vê isso também no texto de Lucas. Vamos olhar no capítulo anterior, quando a anunciação acontece, a anunciação de Jesus. A anunciação de João Batista acontece antes, a partir do versículo 5, mas a de Jesus a partir do verso 26. E é no anúncio do nascimento de Jesus que acontece a concepção de Jesus. E eu pergunto para vocês, aquela provinha de seminário, né? Quando é que o Verbo se fez carne? É quando ele é concebido no ventre de Maria no dia da anunciação ou é quando ele nasce lá em Belém? Isso tem implicações com uma série de coisas nos nossos dias, como, por exemplo, leis de aborto. Quando é que o Verbo se fez carne? É na concepção. Portanto, o que a gente lê aqui em Lucas 1, a partir do 26, sobre o anúncio e a concepção, é aqui que o Verbo se fez carne. Não é quando ele nasceu em Belém. Porque em Belém, o Verbo já era carne há 9 meses. Vocês concordam comigo? Ok. Então vamos ler o texto a partir do verso 26.
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, a ideia aqui ficou com medo, e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Essa atitude de Maria é a atitude que todos nós devemos ter sempre que Deus diz algo para nós, não é? Maria, para mim, é a pessoa mais especial da Bíblia inteira. É a pessoa... E quando a gente para estudar a história dela, e a gente sabe que ela não tinha mais do que 15 anos, 13, 14, 15 anos, 16 se fosse muito. Porque com 16 a maioria das mulheres nessa época já tinham filhos, já estavam casadas. Era outra cultura, era outro tempo. E ela ainda estava comprometida a casar-se. Por isso ela não tinha mais do que 15 ou 16 anos de idade. E quando isso acontece e a gente tem uma jovem com essa idade, com tanto temor a Deus, sabendo das consequências que viriam sobre ela, imagina ela com a barriguinha crescendo, falando para o pai e para a mãe dela que foi o Espírito Santo. Imagina ela que já estava comprometida, e isso passava pelos seus pais com os pais de José, ou com o próprio José, na verdade com o próprio José, a se casar com ele. Ela sabia das implicações disso. Ela sabia da própria vergonha pública, porque não fica só dentro de casa, as pessoas de fora vão olhar e vão saber que alguma coisa aconteceu, e vão saber que não foi José. Será que as pessoas vão acreditar? Não acreditam até hoje. Existem teorias e mais teorias de que foi um soldado romano, de que foi um caso dela, de que foi um estupro, de que foi isso, de que foi aquilo. Porque, humanamente falando, isso é impossível, e porque é mais natural que essa história tenha sido criada e inventada para justificar uma coisa extraordinária e trazer pessoas para essa religião de fanáticos. Deixa esses loucos acreditarem nessas mentiras. Porque é impossível que tal aconteça. É improvável que isso tenha acontecido. Então, mas desde o início até o fim, a nossa história com Deus é uma história feita de impossíveis, né? É o encontro entre o sobrenatural com o natural. E nesse encontro, que na teologia, isso é chamado há 2000 anos de encontro místico ou de união mística. Mística que não tem nada a ver com misticismo oriental, esses misticismo dessas religiões, ok? Mas é o encontro do físico com o não físico, do material com o imaterial, essa união entre o Espírito de Deus, o próprio Deus, com a carne humana, aquilo que não se vê com o que se vê, aquilo que é santo com aquilo que não é, aquilo que é a vida com aquilo que está morto. E nessa união, algo novo brota, numa espécie de redenção daquilo que estava perdido. Os teólogos, desde a Idade Média, na época da Reforma, os reformadores, os puritanos depois também, sempre chamaram essa união de união mística, que não se explica nem se comprova, justamente por ser mística, e por ser mística possui uma característica, um elemento metafísico, não físico, sobrenatural. Se não é natural, não tem como você provar. Mas você experimenta isso. Você experimenta uma paz, você experimenta uma certeza. Você reconhece fatos de si mesmo que antes daquele encontro você não reconhecia. Agora eu sei quem eu sou e eu sei que eu não presto. Eu sei o podre, eu sei o pecado, eu sei o que eu falei eu não deveria, o que eu agi eu não deveria ter agido. Aquilo que eu achava certo hoje eu não acho mais. Aquilo que eu amava hoje eu odeio. E aquilo que eu odiava hoje é o maior amor da minha vida. O lugar onde eu não queria nem entrar, hoje eu quero ficar lá a noite inteira.
esse amor novo que está dentro de mim, não se prova. Até para explicar para quem não é cristão, não é difícil, não é verdade? Mas por causa desse encontro sobrenatural que o Senhor tem conosco, coisas impossíveis acontecem. É aquilo que Jesus comentou, não é, com Pedro e com os demais apóstolos, na experiência do jovem rico. O rapaz chegou para Jesus, perguntou para ele o que fazia para ser salvo. Jesus falou para ele, você sabe que tem que ser salvo, segue os mandamentos, né? Eu sigo tudo, tal. Então Jesus falou, só uma coisa te falta, venda tudo que você tem e me segue, você terá um tesouro nos céus. Não porque a riqueza era o problema, não porque você tem que deixar tudo para ser salvo, mas porque naquele caso, os tesouros dele, a riqueza, os bens dele, eram um Deus para ele. Então, não é que Jesus estava falando de outra coisa. Jesus começou a evangelização falando dos 10 mandamentos, e ele terminou falando dos 10 mandamentos. E esse deixar os tesouros é ao abandonar do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E aquele jovem, apesar de obedecer pai e mãe, nunca ter mentido, não adulterado, não ter matado, não ter dado falso testemunho, ele tinha um outro Deus no coração dele. E quando Jesus pede para que ele o abandone, ele vai embora triste. E Jesus fica triste e diz para os apóstolos como é duro, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí os apóstolos, Jesus fala lá da agulha, do camelo e tal. E aí Pedro pergunta, né, então, quem é que pode ser salvo? E Jesus responde, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então nós sabemos que a nossa salvação é impossível, pelo que Jesus ensinou. A nossa salvação só é possível para Deus. Porque se não houver uma intervenção dele, não tem como nós subirmos até ele. Não tem como nós chegarmos, não tem nem como nós querermos a ele. Por estarmos, como Paulo escreveu em Efésios 2, mortos em nossos delitos e pecados. E o que o morto decide? O que o morto faz? Para onde o morto vai? Que decisão o morto toma? Ele só o faz, como quando aconteceu com o morto Lázaro, que depois de 4 dias sepultado, ouviu uma voz divina dizendo, Lázaro, vem para fora. Quando Jesus fala conosco, e pelo poder dele ele nos tira do estado de torpor, de morte, de cegueira, de alienação, e ele diz, abre os olhos, a gente abre e a gente vê o que a gente não via. Mas se ele, pela bondade e misericórdia dele, não nos tocar, é impossível. Como diz aquele hino antigo, não é? Tocou-me, Jesus, tocou-me. Lembra desse hino? E de paz encheu o meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É isso, né? É Ele quem o faz. Não somos nós quem fazemos nada. Por isso, quando Maria ouve as palavras do anjo, que diz a ela, porque para Deus não há nada impossível, ela crê nisso. Ela disse, eu estou aqui, faça comigo aquilo que você falou. Essa prontidão deve estar na minha e na sua vida, a despeito do sofrimento que isso acarretará sobre nós. Se você disser, está aqui o servo do Senhor, está aqui a minha família, eu quero servir ao Senhor, eu e a minha casa queremos servir ao Senhor, você pode esperar que coisas acontecerão. Não vai ficar mais e mais melhor. Eu não estou dizendo que você não vai ser abençoado, as coisas boas vão acontecer, as bênçãos virão, livramentos, coisas maravilhosas vão acontecer, mas não espere a completa ausência de angústias, sofrimentos, aflições e momentos difíceis e vales ao longo do caminho. É natural que isso aconteça, mas Ele estará ali silenciosamente presente sempre conosco. Será como andar do Egito a Canaã durante aqueles 40 anos de peregrinação. O Senhor estava constantemente com eles. Mas houve momento em que eles tiveram sede. Houve momento em que eles tiveram fome. E eles clamaram. E o Senhor estava ali e derramou o alimento do céu. Falou e uma rocha, Deus disse para Moisés, Moisés falou e depois feriu a rocha e saiu água dela e os saciou. Numa outra ocasião, uma lagoa, não é, de Mará com águas amargas, também foi tocada por uma vareta e a água ficou potável e eles mataram sua sede ali. Quando um exército veio atrás para destruí-los, o Senhor afogou todo o exército no Mar Vermelho. Ou seja, apesar de nós passarmos por situações, a gente vai morrer, vai acabar tudo, olha o que está acontecendo. Deus está ali. E Ele abre caminhos onde não parece haver nenhum. Qual caminho havia para Moisés e os judeus? Quando eles estavam com a montanha atrás e os soldados de Faraó no meio delas e o mar na frente. Não tem caminho, mas Deus faz o impossível.
Então, não existe nada impossível que não possa ser revertido na sua família e na minha. Tem muitas coisas que a gente gostaria que fossem diferentes nas nossas famílias. E para Deus não há impossíveis. E o que nos mantém vivos diante de Deus é a nossa fé. Porque aquilo que agrada a Deus é o quê? Sem fé, o que Hebreus 11:6 fala? É impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então, do início ao fim, a tua vida será de fé em fé, até que ele venha. De agora até o final, você precisa crer e entregar-se, como foi com a Sagrada Família, como ela é chamada. Como foi com José e Maria. Como foi com o próprio menino Jesus depois do seu nascimento. A Bíblia nos diz que Maria, então, aceita esta condição e ela canta. Aí no capítulo 1 de Lucas, no versículo 46, algo parecido com o cântico de Ana, que lemos ontem pela manhã. Vamos ler o cântico dela? Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela também o reconhece como o dela. Porque ele atentou para a humildade da sua serva. Mesmas palavras que a Ana disse mais de 1000 anos atrás, 1100 anos atrás. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Isso ela cantou quando ela estava com Isabel, lá na casa de Isabel, que já estava com mais de 6 meses, grávida. E aí depois nasce o João Batista, e aí acontece o cântico de Zacarias, o famoso Benedictus, né? Como muitos o conhecem e o cantam, e aí vem o nascimento de Jesus, como lemos. Meus irmãos, Maria e José, eles nos ensinam com a história da entrega deles, da consagração deles, que o lugar mais seguro do mundo não importa se é numa casa bem murada, bem protegida e vigiada, ou se numa tenda simples como a que eles moravam, mas o lugar mais seguro é estar na vontade de Deus, é estar fazendo a vontade de Deus. Alguns chamam isso de centro da vontade de Deus, alguns questionam se existe um centro para ela, mas é estar no lugar da obediência, ponto. E eles estavam vivendo isso, mesmo quando esse lugar parece perigoso, mesmo quando esse lugar parece que nos prejudicará em termos de nome, reputação, história, influências, privilégios, porque eu obedeci a Deus e agora estão falando isso de mim. Estão criando essas histórias a meu respeito. Maria, ao longo de toda a vida dela, foi acusada de adúltera. Nós temos relatos da igreja primitiva, nos textos da patrística, que são estudados por aqueles que estudam a patrologia. Existem inúmeros livros que tratam sobre isso, com esses documentos que sobreviveram, documentos escritos pelos pais da igreja, que narram, enquanto Maria estava viva, alguns deles foram escritos, e que narram como é que as pessoas, o que as pessoas falavam dela. Falavam de Jesus, falavam dos primeiros cristãos. Eram acusações terríveis, acusações absurdas, acusações como esse povo é um povo canibal, esse povo é um povo perigoso, eles são incestuosos, eles fazem relação sexual uns com os outros e com os filhos, eles matam crianças e comem a carne, depois pegam o sangue e tomam todo mundo. Eles acusavam os cristãos de coisas absurdas. E falam que eles seguem um assassino que nasceu de uma prostituta que foi estuprada por um soldado romano. Era esse tipo de acusação que se tinha naquele tempo. E os cristãos saíam para evangelizar, enquanto as pessoas tinham esse pensamento a respeito deles. A igreja só está viva hoje por um milagre. Porque a igreja tinha tudo para já morrer pouco tempo depois que tudo aquilo nasceu. Mas é para que ficasse claro para nós que a igreja não é humana, ela é divina, ela é o corpo do verbo que se fez carne, ela é o corpo de Cristo, que ela está aqui até hoje. E as portas do inferno, a despeito de todas as falsas acusações que levantassem contra ela, não prevaleceriam contra ela. E esse é o povo de Deus até hoje. O povo de Deus não é uma instituição. O povo de Deus somos nós. É a igreja, são pessoas. Cristo deu a vida por CPFs, não por CNPJs, né? Cristo deu a vida por nós. São pessoas que ele resgatou. E são elas que ele diz que o inferno não prevaleceria sobre.
E elas são feitas de famílias. Então, quando a gente ouve histórias de batalha espiritual, e mesmo o texto de Efésios 6 que eu mencionei na sexta de manhã para vocês, Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, no contexto de uma carta a uma igreja, mas é escrito no contexto de palavras para famílias. Porque são as famílias que vão para a igreja e que se juntam com outras famílias, com outras famílias. O que nós temos no culto dessa manhã aqui? São famílias. Você acha que o diabo vai querer destruir o nosso CNPJ? Ele até pode. Aliás, ele conseguiu acabar com muito CNPJ ao longo da história da igreja. Mas com os CPFs, obviamente, né? Com as pessoas, ele nunca terá essa capacidade. Ele vai poder rodear, ele vai poder tentar, ele vai poder usar um mais frágil, alguém que está dando brecha. Ele pode sim ter certas atitudes com pessoas que estão distantes de Deus dentro de um pequeno núcleo familiar. Mas a vitória pertence ao Cordeiro de Deus. E se pelo menos um da nossa família permanecer fiel, clamando, como um vigia, na brecha, intercedendo, nós só podemos esperar o melhor de Deus, independentemente do tempo em que venha. Porque Jesus garantiu que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará quanto pedirmos a eles. Então, quando você clama pela sua família, Deus vai te abençoar, Deus vai te ouvir. E a Bíblia também fala, Paulo escreveu, em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós oramos, João escreve isso em 1 João capítulo 5, que nós recebemos quando oramos segundo a vontade de Deus. Orar pela sua família é a vontade de Deus? Claro que é, Ele mesmo nos incentiva a fazer isso. Então, se nós estamos orando por algo que é segundo a sua vontade, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e Jesus disse que ele sempre responde, então o que você pode esperar quando você clama pelo seu filho? O que você pode esperar quando você clama pelo seu cônjuge? Que algo bom, perfeito e agradável vai acontecer. Se você não acredita nisso, o problema não é outra coisa senão falta de fé. É o pecado da incredulidade. Para você, Deus talvez seja mentiroso, ou uma pessoa não muito confiável, ou eu não sei se ele está me ouvindo, que já é um outro pecado. Deus não está te ouvindo? Quem você pensa que Deus é? Você pensa que é você que não consegue administrar 3 pessoas falando ao mesmo tempo? Eu não consigo. Ele é Deus. Nós não podemos reduzi-lo a quem nós somos. Mas cremos, por isso que do início ao fim é fé, cremos que ele é totalmente outro. E que na sua capacidade ele ouve, mesmo que o mundo inteiro esteja clamando. E ele responde, foi o que o filho dele diz, sempre. E quando responde é segundo a vontade dele. Então só senta e espera. Porque pode demorar 10 minutos, como pode demorar 20 anos. Mas ele vai responder. E quando a resposta chegar vai ser boa, vai ser perfeita, vai ser agradável. Por isso que desde o início a gente é incentivado a agradecer. Porque o que de ruim virá das mãos dele? É só o melhor que pode vir das mãos dele. E nessa espera, ele trabalha em nosso caráter a paciência, a perseverança e tantas outras coisas que ao longo desta vida nós precisaremos para tantas outras situações. O melhor lugar para se estar é no lugar da obediência, é fazendo a vontade de Deus, e é isso que eles nos ensinam aqui. Tanto nesses versos 26 a 38, que foram os primeiros que nós lemos, de Lucas 2, deixa eu ver, Lucas 1, 26 a 38, que foram os primeiros que lemos, quanto de Mateus 1, 18 a 25, que narram a obediência, mesmo no escândalo, a fé que aceita aquilo que é inexplicável, a gente precisa, de alguma maneira, trazer isso para a nossa própria vida também. E de que maneira nós, se estivéssemos ali no lugar de Maria ou de José, reagiríamos? Para que então, meditando nessa autocomparação, o Espírito mesmo fale conosco coisas que hoje talvez devam ser melhoradas na nossa vida. Maria, em primeiro lugar, ela é uma jovem noiva. Eu já falei algumas características aqui dela. Provavelmente muito jovem, 14, 15 anos, é o que a vasta maioria dos teólogos bíblicos, dos estudiosos, comentaristas falam. Era uma menina, hoje nós chamaríamos de uma adolescente, no meio da adolescência, vivendo numa pequena vila na Galileia. Porque aqui já tem outra informação. A Galileia era o fim do mundo para o judeu. Era o lugar de onde as pessoas falavam que nada bom vinha dali. Nada bom vinha dali. E outra, ela não estava nas principais cidades do lugar ruim, tipo Cafarnaum, Betsaida e outras grandes cidades ali, Caná. Ela estava em Nazaré. Nazaré não era nem cidade, era aldeia. Era tipo distrito hoje em dia. Não sei se na sua cidade tem distrito, não sei se você mora num distrito. Eu não estou menosprezando distrito, tá?
Mas sabe aquela cidade que nem é cidade? Que é um distrito, que às vezes é mais bonito do que a cidade, a gente vai para lá, tem comidinhas diferentes, é mais no campo e é gostoso. Era uma aldeia. Era um lugar que não tinha uma pessoa responsável por ela, uma organização governamental. Ela dependia do governo de outra cidade, por tão pequena que era. Portanto, Maria estava num lugar pequeno, de um lugar pequeno e desconsiderado por pessoas de Israel, que também já era considerado pouca coisa no Império Romano. Já era no fim do Império Romano. Depois de Israel não tinha nada. Era a última província para o Oriente, naquela região. Porque depois já eram outros pequenos reinos que o Império Romano não dominava. Então já era lá no fim do mundo e de uma cidade minúscula. Seria, guardadas as devidas proporções, imagina o Acre, ou sei lá, o Roraima, ou Amapá. Imagina no Acre, não Rio Branco, mas uma cidade lá no fim do Acre, do lado, não lembro se era Peru, Bolívia. É por ali. Vocês sabem do que eu estou falando. Imagina, eu nem sei o nome da cidade. Isso é Nazaré, isso era o nome. Imagina que o Senhor visitasse uma pessoa ali, de uma família sem nenhuma história. Mas porque ele conhece o coração de todos em Israel, ele via o coração daquela menina como um coração temente a Deus. Portanto, não é o lugar em que a gente está, não é a condição financeira que a gente tem, não é o grau de educação que a gente recebeu, educação escolar, eu quero dizer, mas é o temor no coração e a prontidão de dizer sim, ainda que sem pensar nas consequências daquele sim. E ele escolheu Maria, e escolheu José, que com ela seria uma só carne. E ali, quando o anjo anuncia que ela dará à luz ao Filho de Deus, que era um termo para Messias naquele tempo, ela se vê diante de um chamado humanamente impossível e socialmente arriscado mesmo. A resposta dela é a resposta que deve ecoar na boca de cada um de nós, não é? Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Faça comigo, Deus, aquilo que o Senhor está dizendo. Que eu não faça outra coisa da minha vida diferente daquilo que o Senhor está dizendo para eu fazer. Eu me lembro de João Calvino, de um comentário dele mesmo para Lucas, não é? No qual ele diz que Maria se ofereceu como santuário vivo para o Filho de Deus, sem exigir condições ou garantias. Eu não sei por que Calvino comentou isso daqui, essas condições ou garantias. Quer dizer, eu até sei. Na época dele, havia uns reformadores que vieram um pouco antes, mas estão ligados mais à reforma alemã, ligada aos anabatistas, um pessoal um pouco mais violento, de um grupo dos anabatistas, não é? Que fazia certas condições e era um povo meio esquisito. Os próprios reformadores não gostavam muito desse pessoal. Mas o fato é que hoje em dia a gente tem mais gente do que havia na época de Calvino, Lutero e tantos outros, que quando se oferecem a Deus, se oferecem com condições e garantias, querendo fazer prova de Deus, querendo colocar Deus na parede, querendo entregar dízimos e ofertas, querendo fazer certos sacrifícios, tipo, eu vou ficar uma semana sem tomar Coca-Cola, e aí eu quero ver depois se o Senhor vai me dar, porque se o Senhor não der, eu quero ver se o Senhor é Deus. Um tempo atrás, tem bastante tempo isso, me mandaram um videozinho no WhatsApp, né, de um pastor falando, não, porque essa sexta-feira, é terça e sexta, não sei porquê, sexta-feira vai ter um culto tal aqui, e você pode vir, porque se Deus é Deus, Ele vai curar. Se não tiver cura é porque Ele não é Deus, e eu sou o homem de Deus, e você pode vir e tal. E aí você vem, quando você vem, não é curado, o que o bandido fala para você? Foi você que errou, você é a falta de sua fé, não é? Você não teve fé naquilo que Deus está aqui para fazer. Ou seja, a gente vive numa época que a gente coloca Deus numa condição e exige dele certas coisas e cria certas situações como se ele estivesse obrigado a nos servir, não é? É diferente de José, é diferente de Maria que se colocaram como servos. Não, hoje Deus parece que virou um servo nosso. Ele está na condição de ouvir, onde nós decretamos, nós mandamos, nós determinamos. E se Ele é Deus, Ele faz. E isso não é cristianismo. Isso também não é nem seita, porque as seitas ainda são sofisticadas e respeitosas. Isso é baixaria, de fato. É baixaria, é a coisa mais absurda do mundo. E deturpam a Bíblia, como por exemplo os Salmos, que dizem, provai e vede que o Senhor é bom. Não sei se você já viu isso, eu já vi tanto isso, né? De pessoas dizendo, mas a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor, então tem que fazer prova de Deus. E assim, a pessoa ela não é apenas ignorante com relação às coisas de Deus, elas são ignorantes com relação à língua portuguesa e com relação ao hebraico mesmo, né? Porque o provar no hebraico e no português não é o provar de prova, de teste, é o provar de descobrir é tipo assim, ó, você não sabe o sabor de uma atemoia. Alguém já comeu atemoia? Alguns não comeram atemoia.
Ok, se eu dissesse para você que a temoia, ela tem um gosto tal, você poderia dizer, eu vou acreditar nisso. Mas para você ter certeza, você tem que fazer o quê? Provar. Experimentar seria um sinônimo, né? Provar. Agora, você pegaria a temoia, colocaria a temoia assim, eu vou colocar a temoia contra a parede, eu vou ver se ela é isso mesmo. É esse tipo de prova, de teste, vou passar um teste aqui para ela. Lógico que não, provar é você comer a temoia. É você experimentá-la. É você perceber a textura, é você viver uma experiência sensorial com aquilo que você está conhecendo. Quando o texto bíblico diz provar e ver, é isto. É degustar, é experimentar, é saborear, é ver que Deus é bom. Não apenas pelo método da razão, pela fé que não sente, mas pela experiência que vive aquilo. E isso é real, meus irmãos. A experiência, o experimentar a paz não é uma ideia, a paz é algo que te invade. O sentir-se consolado, o sentir-se confortado, o sentir-se amado. Você não crê no amor de Deus, você vive o amor de Deus. Você nem mesmo deve crer em Deus. Olha que heresia. Você sabe que Ele é. Você não precisa... É lógico, a fé é parte do processo, porque há coisas sobre Deus que a gente não sabe. Há coisas que Ele nos ensina que a gente crê e vai crer até o fim, porque a gente vai descobrir quando estivermos junto dEle. Mas há outras coisas que nós já experimentamos, nós já sabemos. Por exemplo, a gente sabe que Ele perdoa. A gente sabe que Ele existe. Porque são tantos livramentos, são tantas respostas de oração, são tantas coisas que Ele já fez na nossa vida, dando provas de que Ele é, dando sinais, dando experiências de que Ele é, que a gente não deve nem responder que a gente crê nele. Se alguém pergunta para você, você acredita em Deus? Você fala, não. Eu sei que Ele é. Eu não preciso crer mais. Eu creio em outras coisas que eu ainda não vi, eu ainda não experimentei, mas eu sei que eu verei um dia. Nisto eu creio, e tem a ver com Deus também. Mas sobre Ele existir, eu não preciso crer, eu sei que Ele é. Eu vou usar um outro exemplo. Todos aqui eu acho que já chuparam laranja, certo? É como se eu dissesse o seguinte, você acredita que a laranja, por dentro, ela tem uns gominhos, e quando docinha, ela tem um gosto bem agradável, com a cor laranja, eu nem sei o que mais dizer da laranja, mas se eu começasse a dizer para você, e aí você que nunca provou a laranja, o suco de laranja, por N razões, você diria, não, eu acredito em você. Você poderia dizer, eu acredito nisso. Eu nunca provei o suco de laranja, nunca chupei laranja, mas eu acredito que o que você está falando é verdade. Mas se você já provou a laranja, você diria o que para mim? Eu não preciso acreditar em você, por que não? Porque eu sei que a laranja é isso. Eu conheço a laranja. Você acredita em Deus, que Deus existe? Você sabe que Ele existe. É mais do que crer. Há aspectos, por exemplo, a segunda vinda de Jesus, você não sabe, você crê, porque Ele não voltou. Mas há certas coisas que a certeza nos envolve, e a certeza é uma experiência que envolve a paz, o conforto, o consolo, o amor e tantas outras coisas. Coisas literalmente físicas, de livramentos e respostas de oração na nossa vida e na vida de pessoas com quem convivemos. Por isso, a entrega e a vida com Deus vai muito além do que simplesmente colocá-lo contra a parede, fazer com que Ele prove coisas, entregar coisas, como dinheiro, carro, casa, como muitos o fazem, achando que se Deus for Deus, Ele vai me dar de volta. Os grandes e os maiores exemplos de pessoas tementes a Deus na Bíblia nunca fizeram isso. O que agradava a Deus na vida deles era o fato de uma entrega simples e incondicional e de uma prontidão para obedecer, e não de algo que eles tiravam do bolso da carteira ou do cartório, de uma escritura. Era o coração, e é com isso que Deus se importa, é o nosso coração, é a prontidão de obedecer. Pouco importa se nós fazemos coisas pela nossa família, coisas caras, pagamos coisas caras, refeições caras, viagens caras, presentes caros, estamos cuidando da nossa família? Pode ser que não. Se o nosso coração não quiser dar da nossa família o exemplo da obediência, o gosto por servir, o amor por cuidar, e obedecer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, o legado e a herança que eu estou deixando está um pouco desviado. Porque o coração daqueles com quem eu convivo vai estar nos tesouros dessa terra, a ponto de alguns não ver a hora de eu morrer para eles ficarem com o que eu tenho. Mas se o que eu tenho não está aqui, ainda que Deus tenha me feito muito próspero financeiramente, mas se o maior valor da minha vida seja aquilo que está na glória, e eu conseguir passar isso para toda a minha família, é isso que importa.
Porque pode ser que amanhã eu perca, ou pode ser que não, ou pode ser que eles torrem tudo, percam tudo depois que eu não estiver mais aqui. Mas eu sei que o que estiver no coração deles, se aquilo permanecer, o desejo de servir e o apego às coisas eternas é o que sustentará eles para sempre. A única garantia que nós temos, que nós deveríamos buscar, não é? Da parte de Deus, é a garantia que Ele mesmo nos dá, de que há um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Essa é a garantia. O que Ele quer ver em mim não é outra coisa senão essa prontidão de servir. E aí, quando José recebe a notícia da gravidez, a gente viu lá em Mateus, ele pensa em deixá-la em segredo. E o mesmo anjo Gabriel visita ele, e ele também obedece. Ele tinha o mesmo coração de Maria, o mesmo desejo de obedecer e de servir. E mesmo diante da vergonha pública, ele acolhe Maria e ele protege o menino. E a família cristã, ela nasce assim também, as nossas famílias. A família cristã ela não nasce da conveniência, né? Nasce da fé. Não nasce naquilo da condição boa ou qualquer outra coisa assim, mas nasce de uma fé que obedece mesmo quando não entende. De uma fé que caminha no escuro, com os olhos fixos na promessa de Deus. E se ao longo do caminho, como Ana cantou ontem de manhã, é Ele quem empobrece, é Ele quem enriquece, é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. Se ao longo da nossa caminhada com a família, Deus não tirar a vida de ninguém, pelo contrário, fazer da nossa família uma família muito saudável e muito próspera, foi Deus, glória a Deus por isso, vamos ser gratos por isso, e vamos abençoar pessoas com isso, e vamos servir a Deus com isso, e amém. Se Deus não der, amém também, porque nós sabemos que Ele está com a gente, e Ele vai cuidar da gente. Ele vai nos sustentar até o fim. Seja qual for a condição que nós estivermos, não é isto. Não é isso, não está aqui. Está no coração. Aquilo que Deus deseja ver e que o agrada definitivamente. Enfim, nós lemos em Lucas, no capítulo 2, que foram nos dias de César Augusto e de Quirino. Existe um debate aqui também, porque foram dias levemente diferentes, mas naqueles dias que giram desde 2 depois de Cristo até 6 antes de Cristo, quando esse recenseamento pode ter acontecido. Por isso que alguns livros de história do Novo Testamento, que os irmãos venham a ler, talvez vejam lá que Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo. Falam, ué, como é que Jesus nasceu no ano 6, 4 antes de Cristo? É por causa de um erro de datação de alguns monges lá na Idade Média que tentaram descobrir o ano exato, e hoje a gente sabe por descobertas arqueológicas de quando aconteceu esse recenseamento, de quando Quirino foi governador da Síria e outras coisas mais. De que isso provavelmente aconteceu entre 2 e 6 antes de Cristo. Então Jesus teria nascido nesse período aí. Mas isso é outra história. O fato é que quando isso aconteceu, Deus conduziu José e a Maria até Belém, uma viagem de cerca de 150 quilômetros. Daqui em São Paulo dá quanto? 70. É ir e voltar mais ou menos, né? Não sei, daqui em Campinas. Mas imagina, José e Maria, 150 quilômetros. E ela grávida, talvez um animalzinho ali para ajudá-la no meio do caminho. E ela já no fim da gestação. Foi no começo. Porque quando chegou em Belém, depois de 150 quilômetros andando, ela tem Jesus. E quando chegam lá não tem lugar, ele nasce num estábulo, envolvem ele num pano, e ele é deitado numa manjedoura. A gente sabe para que serve a manjedoura. Agostinho de Hipona escreveu, ali ainda no período final da igreja primitiva, ele que sustentava o mundo com a sua palavra, foi sustentado no colo de uma virgem e deitado num lugar onde os animais se alimentam, né? Os animais são cuidados. Então depois a gente conhece a história que o Herodes tentou matá-lo. E por que a história da manjedoura é importante dentro desse contexto que nós estamos meditando aqui? Porque ele não nasceu no melhor hospital de Israel, ele não foi levado para os melhores cuidadores, enfim, os melhores médicos ali, as melhores parteiras. Ele não foi levado para um lugar onde a cama estava aquecida, o ambiente estava climatizado e iriam cuidar da saúde física de Maria, do início ao fim do parto. Ele estava num lugar que estava cheio de bicho ali, cheio de bicho, onde os animais dormiam e comiam, e etc. E foi ali que Jesus nasceu, e foi ali que Maria e José estiveram, foi num lugar assim, dificuldade. Nem tudo é flor, não é? Nem tudo é glória, nem tudo havia um contexto de dureza, de dificuldade. E aí ficam sabendo que o Herodes quer matar Jesus ainda. E o que a gente faz? Não é qualquer pessoa, é o rei de Israel. É aquele homem que responde para o Império Romano. Quando o Império Romano vem para cá,
quem é que responde por todos os judeus? É o Herodes. Ele é o rei de Israel. E ele ficou sabendo que o rei dos reis nasceu. É lógico que ele vai querer matá-lo, porque ele não quer concorrentes. Ele não quer ninguém que venha ameaçar a ele e a sua descendência no trono de Israel. A gente tem 7 Herodes no Novo Testamento. Às vezes a gente lê de um, lê de outro, a gente acha que é sempre o mesmo. Tem 7. Tem desde esse daqui que quis matar Jesus, que é o primeiro, e tem até o bisneto dele lá no livro de Atos. São todos Herodes. Herodes é alguma coisa, né? Com o sobrenome deles. E por que Herodes tentou matá-lo? Por todas essas razões. E aí então José e Maria vivem ou se tornam refugiados, exilados. E vão parar onde? No Egito. Por quanto tempo? A gente não sabe. A Bíblia não diz, e os historiadores tentam pensar se foi por 1, 2, 10 anos, mas ninguém tem certeza exata de quanto tempo Jesus viveu no Egito. O que a gente sabe é que a primeira infância dele, os primeiros anos dele foram no Egito. Em que cidade também não sabe, mas provavelmente em algumas cidades onde havia comunidades judaicas. O Egito sempre teve comunidades fortes judaicas. Alguns dos grandes pensadores judeus, como Filo de Alexandria, no norte do Egito, né? Então, talvez alguma dessas cidades onde havia judeus por ali, mas exilados, estrangeiros. E aí depois disso, quando o mesmo anjo fala para eles voltarem porque Herodes estava morto, eles não voltam para outro lugar senão para Nazaré, que era uma vila pobre e desprezada naquele tempo. Ou seja, o nascimento de Jesus, ele não foi algo glorioso, ele não foi celebrado pelos reis da terra. O que a gente vê mesmo aqui em Lucas, no capítulo 2, se você olhar um pouquinho depois de onde nós paramos, que foi o versículo 7, no versículo 8, nós lemos que quem celebrou de fato o nascimento de Jesus foram pessoas simples do campo e foram anjos nos céus. Verso 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor apareceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Tenta imaginar isso. E ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Eu tenho a impressão que se um dia nós virmos vários anjos, a gente vai ficar com medo. Porque sempre na Bíblia que anjos aparecem, a primeira coisa que eles falam é, não fica com medo. Então, pode ter certeza que quando você vê, e se você vê, o medo todo mundo sentiu, tá? Maria sentiu, José sentiu, esses pastores sentiram. Estou aqui para trazer-lhes boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão a criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Imagina esse grande coro cantando. Que privilégio, né? Eu queria, se eu pudesse, só para ouvir 10 segundos desta voz, desse coro, desse som, dessa harmonia, desse Gloria in Excelsis Dei, como muitos chamam hoje. Tem muitos hinos e composições e sinfonias tentando ecoar o que teria sido a beleza deste momento. Haydn fez isso, né? Vivaldi tentou fazer isso também. Enfim, glória nas maiores alturas. Por que essa celebração? Porque aquele que veio trazer paz na terra estava já dentro de uma estrebaria, numa manjedoura, com a sua mãe, que recém pariu, e com o seu pai, que estava ali, deslumbrado provavelmente. Logo depois chegariam outros e outros e outros. Ou seja, o nascimento de Jesus não foi algo por demais celebrado por reis, mas foi celebrado por esses pastores do campo. Deus se fez carne no meio da simplicidade, da dureza e mesmo da obscuridade. O que me parece ser um pouco da história, da vida do povo de Deus ao longo da história. Não é uma vida de facilidades e nem uma vida de glória, mas é uma vida de dureza que reflete a glória dele, enquanto nós procuramos ficar na obscuridade, de fato. Nós não somos ele, nós somos aqueles que espelham a ele. Se de alguma maneira a gente virar esse espelho para nós e buscar a nossa fama, a nossa glória, o nosso nome, aí ele já não está mais com a gente. Porque não se trata da gente, se trata dele. O tempo todo no Novo Testamento nós vemos a sua fama corria por toda a cidade. A sua fama, a fama do que fazia correu por todas aquelas cidades, por todas aquelas vilas. Se trata dele. Então, graças à vinda dele,
Ele está. Ele permanece. O Deus, Criador dos céus e da terra, se fez carne e habitou entre nós. E habita entre nós. E mais adiante, João vai escrever que viu a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Bom, ainda no capítulo 2, no versículo 39, para concluir essa meditação, a pequena história de José e Maria registrada na Bíblia, 2:39 de Lucas, depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, você já perdeu o seu filho por 3 dias? Eu perdi o meu por 1 hora, quando ele pequenininho, devia ter uns 3 aninhos, 4 aninhos, a gente estava numa praia em Caraguatatuba, nas férias de verão. Hoje ele tem 20 aninhos. Meus irmãos. Bom, uma outra hora eu conto a história, porque eu não estou aqui para falar de mim, né? Mas Maria e José procuraram 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam, menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Gente, isso é tão maravilhoso, porque, por um lado, maravilhoso, por outro lado, me lembra muito da minha vida e da sua vida também, porque eu acho que você não é muito diferente de mim. A gente tenta ser igual José e Maria, no sentido de ser servo, se entregar, amar, etc. Mas mesmo sendo como eles foram, e eu acho muito difícil que um dia eu chegue perto deles, ainda assim eu posso perder Jesus pelo caminho, como eles perderam. O que acontece aqui é que José e Maria perderam Jesus pelo caminho. Um achava que Jesus estava com o outro achava que estava com um, e os dois achavam que estava com os amiguinhos, com os companheiros de viagem. Às vezes, a gente está com o povo de Deus, a gente está com o próprio Deus, mas por achar que está tudo bem, eu fico um dia sem falar com Ele, eu fico 2 dias sem ler a palavra dEle, eu fico um 3º dia sem querer falar com Ele. E nesse distanciamento de minha comunhão com a presença dEle, facilmente eu posso perdê-lo. Facilmente ele pode ficar para trás na minha vida enquanto eu coloco outras coisas diante de mim e os meus olhos na estrada que eu tenho diante de mim, achando: ele está aqui. Eu não falei com ele ontem, não busquei ouvir a voz dele anteontem, mas está tudo bem, ele está aqui. Eu tenho para mim que uma das aplicações que o Espírito Santo deseja que nós tomemos para nós, porque o que está aqui não é apenas para que nós saibamos do que aconteceu, é para que nós apliquemos estes fatos à nossa própria comunhão com Jesus. E assim como eles perderam Jesus pelo caminho, é muito fácil que nós também, apesar de estarmos com Ele, se o abandonarmos por alguns momentos e o desconsiderarmos por 1, 2, 3 dias da nossa vida, fatalmente poderemos entrar numa história ou num momento de desespero em que a gente não saiba mais o que está acontecendo. E a gente precisa voltar. Porque o caminho para a paz é voltar. Voltar 1, voltar 2, voltar 3, até que a gente o reencontre. E ao reencontrá-lo, o nosso coração ficará maravilhado e a gente volta em paz e a gente toca a vida. Mas sem Ele, a gente não pode continuar tocando a vida. Faz 3 dias que eu não faço devocional, por exemplo. Faz 3 dias que eu não busco a Deus. Faz 3 dias que eu não oro. Eu vou continuar nessa vida? Sabendo que a coisa está difícil, que me falta paz, me falta certeza, me falta uma série de coisas que eu sei que Deus prometeu me dar. O que me falta? Não me falta mais conhecer o caminho, me falta saber quanto tempo tem para chegar.
Não me falta conhecer melhor do meu trabalho ou saber o que fazer para resolver a minha situação. O que me falta é voltar para trás, ainda que eu chegue depois. Mas eu tenho que ter Cristo comigo. José e Maria passaram por esse sofrimento. Essa família que vivia em tenda passou por esse momento de angústia e sofrimento por terem, por um breve momento de suas vidas, terem perdido Jesus pelo caminho. Ao longo da nossa vida é possível que a gente passe por isso também. Mas a fidelidade continuada no nosso coração fará com que a gente sempre se lembre de voltar. Você e eu precisamos voltar, e é voltando que as coisas se renovam. É voltando que as coisas recomeçam. Não está bem, não está fácil, estou com dificuldades, estou com sofrimentos, o que eu faço? Primeira coisa é, volte para Jesus. Primeira coisa, volte a falar com ele. Mas eu creio dele, mas não se trata de crer. Se trata de voltar. Se trata de falar com ele. Não, mas eu já busquei um aconselhamento, eu já busquei o meu pastor, já busquei uma orientação. Ok, mas você já falou com ele? Porque todas essas pessoas vão te apontar para ele. Se você ficar apenas atrás de pessoas, e eu não estou falando para você não buscar, você deve buscar pessoas que te ajudem, mas se você se viciar nessas muletas e ajudas, que são as pessoas, que são os conselhos, que são os pastores, e eu estou me incluindo aqui, eu não sou Jesus, a pessoa que está do teu lado não é Jesus, o que nós fazemos é apontar para ele, logo o que nós precisamos é dele. Nós precisamos dele, e é voltando para ele, nos enchendo dele, nos maravilhando dele, que é o que vimos nas palavras daquilo que estava no coração da Maria e do José. Eles se maravilharam quando o viram novamente. É isso que a gente tem que buscar, gente. É buscá-lo até que os nossos olhos se encantem, até que a gente feche a palavra e a gente passe a meditar naquilo que a gente acabou de ler. E sem falar nada, sem ler nada, sem ouvir nada, só meditando naquilo, o nosso coração se encha de gratidão, se encha de arrependimento também, e se encha de desejos daquilo que a gente deseja fazer daqui para frente na nossa vida com Ele. E aí, depois, em palavras, a gente começa a falar com Ele. É momentos quando muitas vezes, sem que palavras venham à nossa boca, lágrimas descem dos nossos olhos, por coisas que a gente se lembra e reconhece, quando a gente se volta para Ele, e Ele nos fala coisas, que só Ele fala e que só a gente sabe quando a gente está nessa situação. Quando nós pensamos na vida de Jesus, tem uma frase de João Crisóstomo que eu gosto muito, que é: o maior milagre da infância de Cristo foi ter vindo num lar comum e sido obediente a pais imperfeitos. Eu acho tão interessante essa frase. E está totalmente certo. Quem que era perfeito ali? Era ele. Quem que tinha que ensinar quem tinha que ensinar quem, não é? Quem era o perfeito e o imperfeito? Era ele, era Cristo. Porém, ele cresce, ele cumpre aquilo que nós deveríamos cumprir e nunca cumprimos. Ele vive por nós, fazendo o que nós deveríamos fazer e não fizemos. Ele faz por nós, ele vive por nós, ele morre por nós. E, surpreendentemente, os seus pais o servem. E ele está ali, tornando aquele lugar um lugar digno para Deus habitar. Um lar com temor do Senhor, com oração, com amor, com palavra, mesmo sem luxo, como deveria ser a vida deles. Mesmo sem estabilidade. A gente está aqui agora em Nazaré, agora a gente vai para Belém, aí de Belém a gente tem que ir para o Egito, do Egito a gente vai para Nazaré, e depois? Ou seja, mesmo sem luxo, sem estabilidade, mas é um lugar digno para Deus habitar. Porque Deus, Ele olha para o nosso coração, e é ali que Ele habita, não é? E quando nós temos um coração pronto para que o Senhor ali habite e seja glorificado, a nossa casa, luxuosa ou não, também será glorificada. Deus será glorificado ali também. Será uma casa simples, mas onde pessoas terão prazer de estar, porque verão que Deus é glorificado ali. Mas será uma casa maravilhosa, luxuosa, incrível. As pessoas também terão prazer de estar, não só por causa da beleza dos móveis e do lugar, mas porque as pessoas que moram naquela casa amam tanto a Deus que elas são, para usar a palavra do Gerson aqui, né, o tempero daquela casa. A palavra que ele usou aqui do nosso irmão da Assembleia de Deus, e outras vezes ele usou essa mesma palavra, o tempero são as vidas, são as pessoas. É o que torna o bom perfume de Cristo presente em um lugar. Por fim, Maria ouve em Lucas 2:35 as seguintes palavras. Eu quero encerrar aqui. 34 e 35, Lucas 2. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino:
Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E veja as palavras para Maria. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Isso não é a promessa de um coração feliz, mas de um coração de dores, de angústias, de sofrimento, de lágrimas. E é o que a gente vê ao pé da cruz. É o que a gente vê ao longo de muitos momentos em que ela, como mãe, foi ela que o amamentou, foi ela que o educou, foi ela e José que provavelmente ensinaram Jesus a falar, e ensinaram. Por mais ilógico que isso pareça para nós, que cuidaram dele ao longo de toda a sua infância e que se preocuparam com ele quando ele se perdeu. Entre aspas aqui, né? Voltando atrás para encontrá-lo. E assim como Ana entregou Samuel, ontem de manhã, Maria entregaria Jesus, é o que eles fazem no capítulo 2, levando-o ali para Jerusalém, e ali ouvem essas palavras de Simeão, e depois de uma outra mulher chamada Ana também, uma profetisa que vivia ali no templo. E ali então, ela ouve essas palavras sobre o filho consagrado no templo. Ele seria objeto de tristeza e dor para a alma dela. Obviamente todas as coisas não são ditas aqui, eu creio que depois ela que o acompanhava ouviu dele mesmo do que aconteceria. Ele anunciou várias vezes que ele seria levado para Jerusalém, que ele seria crucificado, e ele assim o foi. Ele é consagrado dentro do templo e por fim seria crucificado fora dos muros da cidade. E a cruz não foi uma surpresa para Maria. Ela esperou essa cruz a vida inteira dela. Ela, no 8º dia de Jesus, ouviu, no 8º dia de vida de Jesus, ela ouviu que isso aconteceria. Ela só não sabia quando. E foi aos pés da cruz que ela permaneceu em silêncio. Quando a gente lê sobre o relato da crucificação, todos os apóstolos haviam fugido. Só estava ali Maria, João, que foi o único apóstolo que ficou, e mais a outra Maria, Maria Madalena. Mas a Maria, a mãe de Jesus, estava ali, em silêncio. Como em silêncio ela esteve a maior parte do tempo, e por isso tantas vezes nós lemos que ela guardava estas coisas, ou essas palavras, e as meditava em seu coração. E ali no Calvário a gente vê a culminação daquilo que significa entregar um filho ao Senhor. Embora ela soubesse que aquele filho era do próprio Senhor, mas o Senhor o colocou no ventre dela. E Jesus, de um certo modo, é um exemplo daquilo que são os nossos filhos para nós também. Embora os nossos filhos não são Messias, mas são presentes que Deus dá a nós, mas que pertencem ao próprio Senhor. E ela ali entrega o seu filho ao Senhor também. Ela sobrevive à morte de seu filho. E é ali que a gente descobre que o Pai, o próprio Pai, Deus Pai, também entregou o seu filho por nós. Maria entregou o filho dela, Ana entregou o filho dela, e Deus Pai entregou o Deus Filho. O que a gente pode fazer se não entregar os nossos também? Para que Deus faça com eles aquilo que Ele quiser. Se Ele quiser que eles sejam profissionais dessa área ou daquela, amém. Se Deus quiser que eles sejam pastores, tomara que não, mas amém. Eu sou pastor, sei do que eu estou falando. Se quiserem que sejam missionários, amém. Se quiser que eles deem a vida num campo para onde eles irão e nunca mais iremos vê-los, amém. Eles são do Senhor. Que eles glorifiquem o Senhor, porque a gente sabe que a gente só começou a viver com eles aqui. Não para aqui. Nós estaremos com eles por toda a eternidade. Como irmãos redimidos em Cristo. E quão melhor saber que eles partiram desse mundo servindo e amando o mesmo Senhor que nós, do que saber que eles se perderam iludidos com as coisas dessa terra. Que a gente possa concluir olhando para essa família de José e Maria como uma família onde a graça estava porque Cristo ali habitava. Onde a força para viver nessa instabilidade e insegurança constante, a graça só existiu porque Cristo estava ali. E esse é o convite para as nossas famílias também. Servirmos a Deus em tempos difíceis. Mesmo quando as respostas não vêm. Mesmo quando o orçamento às vezes está apertado. Mesmo quando a fé é frágil. Mesmo quando o futuro é incerto. Deus ainda habita e vive em lares frágeis. Em lares e corações falíveis e inseguros. E Deus ainda se revela a famílias, todas elas, poderosas ou simples, famosas ou desconhecidas, que moram onde que vierem a morar, porque o que Deus vê de fato é o coração dessas pessoas. E é Ele quem sustenta cada uma dessas famílias nas suas devidas tendas.
Eu quero encerrar, meus irmãos, e ao mesmo tempo me despedir aqui de vocês, né, desse tempo que nós passamos juntos nessa temporada, dizendo que a certeza que Deus nos dá na sua palavra é que, embora nós também vivamos em tendas, e aqui, hoje a gente está aqui, amanhã hoje à tarde, né, vocês voltarão para sua casa ou para outro lugar, amanhã ou depois vocês viajam para outro lugar. A nossa vida nesse mundo é uma vida de passagem. E a gente precisa se lembrar, ao encerrarmos hoje aqui, que Abraão e Sara nos ensinaram a esperar contra a esperança. E isso deve ser real na vida de vocês também. Esperem contra aquilo que o mundo diz. Porque se Deus prometeu que faria algo e nos sustentaria, Ele o fará. Abraão e Sara ensinam a gente a esperar contra a esperança. Jacó e Esaú nos mostraram que a reconciliação é possível. Talvez você esteja numa situação que necessite de reconciliação com alguém, ou talvez isso venha a acontecer em breve. Nunca se esqueça do poder de Deus que fez o que fez com Jacó e Esaú, e que Ele é poderoso para restaurar, seja qual for a situação improvável que você venha a passar. Ana, ontem nós aprendemos, nos ensinou a entregar ao Senhor o que nós mais amamos, e para ela era Samuel. Entregue você também seus filhos, entregue seu marido, sua esposa, entregue sua família, entregue aquilo que você mais ama. Entregue, porque não há braços e mãos melhores para cuidar de nós do que o próprio Senhor. Eu me lembro da frase de... vou lembrar do nome dela, a esposa de João Calvino. Alguém lembra o nome da esposa de João Calvino? Eu lembro da do Lutero. Bom, vai vir o nome dela aqui daqui a pouquinho. Mas ela faleceu antes de Calvino, muito novinha. Eu acho que 40, um pouco antes disso, anos de idade. Ela tinha um filho, que era do primeiro casamento dela. Ela era esposa de um pastor, o pastor morreu. João Calvino casou com ela, viúva, junto com o seu filho. E ela faleceu. E pouco antes, Idelete de Bury. Eu lembrava que era Bury, mas Idelete de Bury. Enfim, quando o Idelete estava para falecer, Calvino falou muitas coisas para ela e disse que cuidaria do filho dela. Ele disse, eu sei que você vai cuidar. Você não poderia fazer outra coisa, porque você ama a Deus, você serve a Deus. E eu sei que você vai cuidar, porque eu já entreguei meu filho a Deus, e eu já pedi para Deus que Deus vai usar você para cuidar do meu filho. Em outras palavras, ela está falando assim, eu sei que você vai cuidar, mas porque eu confio em Deus, não porque eu confio em você. Deus vai fazer você cuidar. Eu tenho certeza disso, você não precisa nem me falar. Não é porque você não falasse, eu sei que você ia cuidar. É esse tipo de confiança, sabe? Que quando a gente não tem, nos leva muitas vezes ao ciúme doentio. Ah, mas eu não sei. Não, eu sei, Deus está cuidando. A gente não precisa ter esse ciúme doentio. Além de ser um pecado, é algo também ilógico e que revela a nossa incredulidade em Deus, né? Se eu sou uma esposa, ou sou um marido, não, eu sou uma esposa. O que eu desconfio do meu marido, eu posso dizer, Deus, ele é o meu marido, mas a minha aliança foi com o Senhor também, junto que eu fiz com ele. Então, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, dá um jeito de... Amém. Amém, entendeu? Acaba, Senhor, faz com que eu não tenha problema que volta para casa do jeito que voltar, a gente dá um jeito de... Mas assim, dá a lição, Senhor, sabe? Desce a mão. Ali pode, Senhor. Se eu tiver que cuidar durante 6 meses de cama, não tem problema. Mas se for a verdade, Senhor, é essa, ele está me mentindo, entrega para o Senhor. E se o marido fala, não, eu sei, Deus está cuidando. Antes de estar na minha mão, você está na mão de Deus. E a mesma coisa, maridos. Pegue mais leve, tá? Com elas. Mas a gente sabe que se nós entregarmos os nossos amados ao Senhor, a gente confia no Senhor. E a gente confia no Senhor. A gente sabe quem o Senhor é. E a gente sabe que Ele é fiel para cuidar, para cumprir, mesmo quando a gente é infiel. Foi o que Paulo ensinou a Timóteo. E por fim, hoje, Maria e José nos revelaram, né, que é possível servir a Deus mesmo em tempos difíceis. Irmãos, nenhuma dessas famílias era perfeita, nenhuma vivia no conforto, no sentido de ausência de lutas e problemas. Todas viviam em tendas, todas com a consciência de que estavam num período temporário nessa terra, vivendo conscientes das suas fragilidades, mas cada uma delas, e em cada uma destas tendas, Deus estava ali. E onde Deus está, existe esperança. O deserto é real, as dificuldades são reais, mas não são eternas. A tenda, ela é leve, né? Toda tenda é leve, mas o que ela abriga é eterno, é definitivo. As nossas casas, as nossas famílias são leves no sentido de ser frágeis e quebráveis. Mas aquele que habita em nossas famílias, ele é eterno.
E é Ele que importa, e a promessa dele nunca falha. Que a gente possa sempre se lembrar dessas famílias que aqui e ali são tão parecidas com as nossas, e que o mesmo Deus que fez o que fez na vida delas é o Deus que pode cuidar das nossas também. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por andar conosco durante estes dias, nesta temporada. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a alegria de vivermos momentos brincando, sorrindo, cantando, nos divertindo um com o outro, também te louvando e também lendo a tua palavra e nela meditando. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Que as nossas casas também sejam tendas onde o Senhor habita plenamente. Que nós nunca venhamos a perdê-lo pelo caminho ou a nos esquecermos de ti. Dá-nos fé como a de Abraão, Senhor. Dá-nos perdão como o de Esaú. Dá-nos a entrega como a de Ana e a obediência como a de Maria. Que o teu Filho possa habitar ricamente entre nós, como o apóstolo Paulo recomendou aos Colossenses. E quando deixarmos esse lugar, Senhor, logo mais, que a tua presença vá conosco e permaneça em nossos lares e nos transforme de glória em glória, pouco a pouco, fazendo com que sejamos mais e mais parecidos com Cristo a cada dia, até que Ele venha. É o nosso desejo e oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.